Num vídeo recente, vimos como a Argentina era um país rico e que agora está estagnado na pobreza. Hoje vamos falar sobre o Japão, que em muitos aspectos trilhou o caminho oposto da Argentina. Há 100 anos, o Japão era um país pobre e fechado para o mundo. Além de pobre, era um país, digamos, encrenqueiro, que consequentemente acabou em ruínas após a Segunda Guerra. Com esse passado sombrio, infraestrutura arrasada e ausência de recursos naturais, o Japão parecia ter todos os requisitos necessários para ser mais um estado falido no século XX. Mas, apesar dos pesares, o Japão se tornou uma das maiores potências econômicas do século, chegando a ultrapassar temporariamente o PIB per capita dos Estados Unidos nos anos 90. No século XX, o Japão foi talvez o melhor exemplo de país que deu a volta por cima. Só que esse ressurgimento das cinzas do Japão pós-guerra não se resume apenas à economia. O Japão se tornou um dos países mais pacíficos e com o menor índice de homicídio do mundo. E sempre que eu menciono isso, muitos dizem que, em compensação, o Japão tem um índice de suicídio altíssimo. Será que isso é mesmo verdade? E como será que o Japão ficou rico? É tudo uma maravilha ou será que o país também enfrenta desafios? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E você está no canal Rafael Scapella, o canal que tenta conquistar seu like e inscrição ao invés de simplesmente pedir tais coisas. E esse vídeo é patrocinado pelo nosso curso Profissão Nômade. Aprenda como trabalhar de forma remota e com mais liberdade. Mais detalhes no final do vídeo. O Japão é maior do que aparenta. Se colocássemos o Japão em cima do mapa do Brasil, o arquipélago japonês se estenderia do Ceará até o Paraguai. Em área total, o Japão é quase do tamanho do Mato Grosso do Sul. Já em termos de população, o país tem 126 milhões de habitantes, 2 milhões a menos comparado com 2010. Sim, o Japão está em declínio populacional, o que, combinado com sua estagnação econômica, não é um bom sinal. Mas, antes de falar sobre estagnação, vamos falar sobre sua ascensão. Para entendermos como o chamado milagre econômico japonês ocorreu, primeiro precisamos contextualizar que havia um Japão totalmente diferente do país que nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Depois de séculos de feudalismo e isolamento do resto do mundo, o Japão do início do século XX era atrasado. Para tentar reverter essa situação rapidamente, o país iniciou um forte militarismo aliado a uma rápida revolução industrial. A consequência foi a criação de um extenso império que incluía partes de Taiwan, Coreia e Manchúria. Os japoneses consideravam o imperialismo uma necessidade política e econômica, já que o país possuía poucos recursos naturais e minerais e temia que estados estrangeiros pudessem estrangular sua economia ao bloquear seu acesso a matérias-primas e rotas marítimas. Em 1941, essa agressividade acabou empurrando o país de vez para a Segunda Guerra Mundial. E o desfecho, todos já sabem. O Japão foi a última potência do eixo a se render e a única nação bombardeada por 2 bombas atômicas até hoje. A guerra não só acabou com muitos dos ganhos econômicos que o Japão havia tido desde 1868, como também resultou na perda de todas as suas colônias. Cerca de 80% de suas indústrias e infraestrutura foram destruídas, com a produção voltando a níveis de cerca de 15 anos antes. O Japão percebeu que, se quisesse se tornar uma potência, teria que trilhar um caminho completamente diferente. E para isso, contou com a ajuda de um antigo inimigo, os Estados Unidos. Os americanos forneceram assistência política e concederam créditos para a reconstrução do país, com o intuito não só de democratizá-lo, mas também de impedir o ressurgimento de um militarismo e a ascensão do comunismo por lá. Esse empurrãozinho americano foi essencial nos primeiros anos do pós-guerra. Grandes investimentos foram feitos em energia elétrica, carvão, aço e química. Milhões de ex-soldados formaram uma força de trabalho bem disciplinada e altamente educada para reconstruir a capacidade industrial perdida. Em meados da década de 1950, a produção já havia alcançado os mesmos níveis de antes da guerra.
Sem precisar gastar somas exorbitantes com a defesa e com a democracia já consolidada, outros setores do país puderam florescer. Um deles foi o sistema educacional, que contribuiu fortemente para o processo de modernização japonês. Em pouco tempo, o Japão passou a ter a maior taxa de alfabetização do mundo. E os altos padrões de educação, aliados à conhecida disciplina japonesa, foram a peça-chave para que a economia se tornasse tecnologicamente avançada e altamente produtiva. Nos anos 70, menos de 3 décadas após a guerra, o Japão já tinha o terceiro maior PIB do mundo, logo atrás dos Estados Unidos e da União Soviética. Em 1999, o PIB per capita era de mais de 36 mil dólares, ou seja, o quarto maior do mundo na época. E se você já assistiu esse meu vídeo sobre a Argentina, você já deve ter entendido como foi possível os nossos irmãos argentinos terem ficado para trás frente aos países asiáticos. Mas, resumidamente, uma economia em inovação tecnológica e alta produtividade, a massificação da educação e estabilidade política foram a base da cartilha que o Japão seguiu para prosperar e que a Argentina fez totalmente o contrário. É por essas e outras que o economista Simon Kuznets disse que no mundo há 4 tipos de economia: países desenvolvidos, países em desenvolvimento, Argentina e Japão. Se países fossem pessoas, então a Argentina seria aquele sujeito que era muito rico, mas devido a más escolhas acabou ficando pobre. E inconformado com a pobreza, ele continua gastando como se ainda fosse rico, o que o deixa ainda mais pobre e mais endividado. Já o Japão seria o oposto da Argentina. Aquele sujeito que era pobre, encrenqueiro e que se deu muito mal devido às suas atitudes e más escolhas. Até que ele tomou jeito, parou de arrumar encrencas, resolveu estudar, trabalhou duro, se reinventou e inovou e foi gradualmente ficando rico. Mas, como qualquer país, o Japão também tem seus desafios e agora precisa se reinventar mais uma vez. A década de 90, que ficou conhecida como a década perdida, causa problemas até hoje na Terra do Sol nascente. Isso porque uma grande bolha imobiliária estourou, causando a queda do mercado de ações. Para se ter uma ideia, levou cerca de 12 anos para o PIB japonês se recuperar ao mesmo nível de 1995. Muitas empresas japonesas passaram a contratar apenas trabalhadores temporários. Em 2009, esses empregos correspondiam a mais de 1/3 da força de trabalho. Além disso, os salários estagnaram. De seu pico em 1997, os salários reais caíram desde então cerca de 13%, um número inédito entre os países desenvolvidos. Sem falar na dívida externa em relação ao PIB do país, que cresce a níveis galopantes. Essa dívida já ultrapassou os 200%. Há 10 anos atrás ela era de apenas 150%. Aliado ao envelhecimento da população, todo esse complicado cenário permitiu a ascensão de outros países do leste asiático, em especial da Coreia do Sul. Os produtos japoneses continuam sendo de alta qualidade, mas a valorização do iene e a concorrência de rivais que oferecem preços melhores ou mais inovação estão acelerando o declínio da economia do Japão. Novamente, se o Japão de hoje fosse uma pessoa, seria um sujeito de classe média alta que ganha lá os seus 250 mil dólares por ano, mas que deve mais de $500 mil e gasta quase tudo que ganha para manter seu estilo de vida confortável e pacífico. Então, a dívida só vai aumentando e sendo empurrada com a barriga. E essa pessoa já está envelhecendo e já não tem mais as ideias inovadoras que tinha antes. Em resumo, o Japão, apesar de estagnado e endividado, é um país rico. Enquanto que a Argentina, além de estagnada e endividada, é um país pobre. Mas, felizmente, há mais coisas positivas do que negativas para falar sobre o Japão. O país está entre os 10 mais pacíficos do mundo, de acordo com o Índice Global da Paz. É muito fácil para a Islândia, Portugal e Nova Zelândia estarem entre os 10 mais pacíficos. Afinal, esses países estão em vizinhanças bem amigáveis. Já o Japão tem como vizinho a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Imagine o quanto o Japão teria que se armar se não fosse a proteção direta e indireta de seu antigo inimigo, os Estados Unidos. Sim, o Japão mantém uma pequena força militar somente para autodefesa. No entanto, devido a mudanças recentes na geopolítica mundial, incluindo tensões com a Coreia do Norte, o Japão encontra-se cada vez mais forçado a investir em suas forças armadas.
Internamente, o Japão é um país pra lá de pacífico e seguro. O país tem o menor índice de homicídio de qualquer outro país do mundo. Os únicos lugares com índice de homicídio menor que o do Japão são pequenas ilhas como Nauru ou mini países como o Vaticano e Andorra, onde, devido ao tamanho e pouquíssima população, o índice de homicídio é praticamente zero. Com uma taxa de homicídio de menos de 0,3 para cada 100 mil habitantes por ano, poderíamos dizer que o índice de homicídio do Japão é 2 vezes menor que o da Coreia do Sul, 20 vezes menor que o dos Estados Unidos, 105 vezes menor que o do Brasil e 200 vezes menor que o índice de homicídio de El Salvador. Vale mencionar também a cultura de honestidade do japonês. Se você esquecer o seu iPhone 11 num café, é só voltar no dia seguinte e seu iPhone 11 estará lá à sua espera. Ah, mas Rafael, o Japão tem o maior índice de suicídio do mundo. Bem, eu não sei de onde as pessoas tiram essas informações. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Japão há 20,5 suicídios por 100 mil habitantes por ano, o dobro do índice de suicídio do Brasil. Mas, ainda assim, o Japão não chega nem perto do top 10 ou do top 20 e nem mesmo do top 30. De fato, entre a população masculina, os que mais cometem suicídio, o Japão fica em 40º lugar no ranking do suicídio. Aqui estão alguns países com um índice de suicídio maior que o do Japão: Estados Unidos, Suécia, Polônia, Coreia do Sul e até o nosso vizinho Uruguai tem um índice de suicídio maior que o do Japão. Outra questão mais insidiosa que preocupa o Japão é o fato de que o país parou de inovar e parou de crescer. Vocês que são mais velhos talvez vão se lembrar das inovações japonesas dos anos 80 e 90. Sony, Toshiba, Honda, Nintendo e outras marcas japonesas surpreenderam o mundo com diversas inovações. Até que de repente a inovação diminuiu drasticamente. O porquê disso é motivo de debate. Renderia mais um vídeo ou talvez dois. Mas uma questão importante é a mentalidade empreendedora que já não é mais a mesma no Japão. Pelo menos quando o comparamos com Israel e Estônia, que passaram à frente do Japão em termos de inovação. Após a destruição da Segunda Guerra Mundial, não havia empregos. Os tempos difíceis criaram pessoas guerreiras que reconstruíram o país e fizeram dele um dos mais prósperos do mundo. Já em tempos de prosperidade e conforto, houve uma mudança de mentalidade e prioridade na vida de muitos japoneses. Fazer faculdade, tirar boas notas e arrumar um bom emprego estável numa grande empresa passou a ser a missão de vida de muitos, se não da maioria dos japoneses. Uma mentalidade bem diferente daquela que mostrei no meu vídeo sobre a Estônia e da qual vou mostrar no próximo vídeo sobre Israel. Esse é um caminho válido para uma porcentagem da população, mas quando essa é a mentalidade da grande maioria, tal cultura acaba sendo refletida na economia estagnada do país. Mas o Japão já enfrentou e venceu desafios muito maiores. É um país que já deu a volta por cima e pode voltar a fazer o mesmo. E esse sou eu no Japão há mais de 10 anos. Menos feio, menos velho, menos barbudo, menos chato e menos livre também. Apesar desse passeio bacana na terra do sol nascente, eu estava um pouco ansioso, sabendo que em breve eu teria que estar de volta a um trabalho sem liberdade e sem futuro. Felizmente, com o passar dos anos, eu consegui me reinventar e trabalhar online, o que me possibilitou viajar ainda mais, ganhar mais e desfrutar de muito mais liberdade. Até viajar pelo Brasil se tornou mais interessante depois dessa mudança. E trabalhar online não é ilusão, é uma realidade que veio para ficar, principalmente após a pandemia. Descubra como construir fontes de renda online e trabalhar com mais liberdade através do nosso curso Profissão Nômade. Mais detalhes no link abaixo. E agora vou deixá-los com 2 vídeos relacionados. Esse vídeo aqui sobre a Argentina, que trilhou o caminho oposto ao do Japão, ou esse outro vídeo aqui sobre a Antártida, o continente rico que não é de ninguém ainda. Muito obrigado e até o próximo vídeo.